Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Hoje nós vamos dar seguimento na nossa aula de semiologia de abdômen. Vamos falar um pouco sobre algumas manobras e alguns sinais para identificar ascite, apendicite, peritonite, coisas que têm relação com alças intestinais, tá? E até mesmo hérnias. Tá bom? Então vamos começar. Nem preciso falar de todas aquelas questões da semiologia que vocês já decoraram, dos cuidados com o ambiente, de lavar as mãos, de estar com as unhas cortadinhas, né? De tirar os adornos, de estar com a vestimenta correta. Nem preciso lembrar mais disso a vocês, tá bem? Não é mesmo? Além disso, relação médico-paciente adequada, toda aquela questão. Já estamos pulando essa etapa porque nós já estamos numa outra fase da aula, ok? Bom, pessoal, só lembrando, hein, o exame físico do abdômen, a gente precisa expor o abdômen, então por isso eu já pedi para o paciente retirar a camisa. Lembra, né, que a gente precisa pelo menos ter exposto essa região aqui do rebordo costal e da crista ilíaca. Então, como eu sempre falo com vocês, mulherada hoje que usa calça muito alta, lembra, né, que a gente precisa ter pelo menos essa parte aqui da crista ilíaca aparecendo, expondo esse abdômen, ok? Então, expomos esse abdômen e a gente vai começar agora a fazer as manobras e ver os sinais. Falando um pouquinho para vocês sobre ascite, que é o acúmulo de líquido, né, no abdômen, que pode acontecer por diversas causas que vocês já estão estudando nos casos clínicos e tudo mais, a gente vai discutir mais na aula presencial, né, mas que tem aí como principal causa doenças hepáticas, mas também pode ser casos de câncer, de doenças cardíacas e tudo mais, dentre outras coisas. Mas enfim, é um acúmulo de líquido e a gente consegue identificar isso através de algumas manobras, vendo alguns sinais. Claro, quando a gente tem uma ascite, a gente acaba precisando fazer um procedimento chamado paracentese, que é para retirar esse líquido, para entender qual que é esse conteúdo, como que está esse conteúdo. Vocês vão estudar isso tudo, né, nos casos clínicos e tudo mais. Aqui vamos aprender a manobra. Basicamente, resumindo, a gente tem que pensar em duas manobras, tá? Manobras para ascites volumosas, de grande volume, que vai ser o que a gente chama de piparote, e vai ter a manobra da maciez móvel, que a gente vai ver para volumes medianos, menores volumes, tá bom? Então vamos começar com o sinal de piparote. A gente está aqui posicionado do lado direito daquela pessoa, a pessoa está em decúbito dorsal, e aí nós vamos dar alguns petelecos, tá? Na posição aqui do flanco da pessoa, estabilizando do outro lado para sentir esse líquido, né, se movimentando lá do outro lado. Para melhorar a segurança dessa manobra e diminuir a energia passada por lá, a gente pede, dá licença aqui, tá? Para o paciente, pode ser com essa mãozinha, acho que vai ficar mais fácil, para o paciente colocar a mão aqui, bota sua mãozinha aqui, isso, colocar a mão aqui, tá? Na região mediana do abdômen. Você vem aqui com uma mão, estabiliza aqui, e com a outra mão, tá conseguindo ver direitinho? Você vai dar esses petelecos aqui, o sinal de piparote, do outro lado do abdômen. Você vai sentir, né, nesse caso não tem ascite, mas eu sentiria essa onda líquida, tá? Batendo nessa outra mão minha que tá aqui estabilizando. Obrigada. Isso é pra gente ver pode voltar com a mão. As ascites mais volumosas. Para ver uma ascite de volume médio, tá? De volume menor, né? É claro que quando é uma ascite muito pequena a gente não consegue ver normalmente com manobras, tá? Mas um volume médio a gente já consegue ver através do sinal da maciez móvel, que nada mais é do que, pensa, tem um acúmulo de líquido. O líquido, na hora que a pessoa deita em decúbito dorsal, ele desce, né? Ele escorre, porque é um líquido. Então, na hora que você vai fazer a percussão dessa região central do abdômen, vai estar timpânico, normal. E se tivesse com essa ascite, você fazendo nessa direção transversa, né, começando na região medial do abdômen, indo para essa região lateral do abdômen, você ia começar vendo uma percussão timpânica que ia começar a ficar
maciça por conta do líquido, ok? Então, começaria aqui na região medial, né? Timpânico e iria depois ficar maciço. Então, vamos fazer com ele virando para cá. Começaria aqui timpânico. Como o líquido escorre, quando você chegasse aqui nessa região lateral, estaria maciço. Você pede para a pessoa virar em decúbito lateral, vira de ladinho para mim, por favor. Bota aqui sua mãozinha, isso. Como é um líquido, o líquido escorre, o líquido que estaria antes aqui, porque escorreu para cá, ele teria escorrido, né? Vindo para essa região daqui. Então, na hora que você fosse percutir aqui, você ia ver o maciço aqui. Claramente ele não tem, né? Tá super timpânico. Mas então você sentiria o timpanismo nessa região, né? E a maciez nessa região central, mesogástrica, porque o líquido teria escorrido, ok? Pode voltar. Então, falamos aqui sobre algumas manobras para ver a CIT. Vamos continuar falando de algumas manobras das alças intestinais. Vamos falar um pouquinho das hérnias, né? O que vai ser a hérnia? Muitas vezes a gente tem um enfraquecimento da região que protege ali a alça intestinal. Pode ser, por exemplo, uma cicatriz que a gente teve, que ficou com aquela região enfraquecida, ou até mesmo na cicatriz umbilical. Homens, por exemplo, têm a região inguinal, essa musculatura inguinal mais comprida e fina e muitas vezes acaba sendo mais enfraquecido. E aí, com esse enfraquecimento, a alça intestinal muitas vezes pode abaular para fora. Então, a gente faz uma manobra, né, faz um sinal para forçar isso, para ver se essa alça intestinal está saindo para fora, que é o que a gente chama, né, de manobra de Valsalva. A gente pede para a pessoa fazer uma pressão negativa, nada mais é do que tampar a boca e o nariz, tampa a boca e o nariz, por favor, e faz como se estivesse fazendo uma expiração forçada, né? Solta um pouquinho. Então vamos supor que eu estou suspeitando de uma hérnia umbilical. Eu iria olhar aqui nessa região umbilical dele, tampa a boca e o nariz e faz essa pressão negativa, né? Força de fazer cocô, você pode falar. E aí, pode parar. Teria esse abaulamento dessa alça intestinal, que você poderia ver ou até mesmo sentir numa leve palpação, tá? E aí é muito importante quando isso acontecer, você ver se esse abaulamento retorna espontaneamente quando a pessoa para de fazer a manobra, tá bom? Ou se retorna, né, com a palpação. É importante você ver que está acontecendo esse retorno, ok? Bom, falando ainda de algumas manobras de alças intestinais, a gente precisa lembrar, né, que ali perto do seco, da região do seco, a gente tem o apêndice, né, que muitas vezes inflama, uma coisa que com certeza vocês vão ver aí nos prontos-socorros, a apendicite. E tem algumas formas que a gente faz para ver se tem a apendicite. E uma delas é o que a gente chama de manobra de Rovsing, que é quando a gente vai fazer o caminho contrário, né? Então, a gente está aqui colo ascendente, transverso e colo descendente. Então, a gente vai fazer uma palpação contrária, tá? Dessa região aqui, do intestino grosso, sem soltar a mão. E quando você faz essa palpação, você está empurrando uma bolha de ar para essa região. E aí a pessoa vai sentir dor nessa região aqui da fossa ilíaca direita, ok? E aí é um sinal pra gente de apendicite. Vou fazer para vocês verem. Você vem aqui com a mão e você vai palpando, fazendo todo esse percurso, tá? Sem ficar tirando a mão desse abdômen, tá? Esse percurso aqui reverso, né? E aí, se a pessoa sentisse uma dor nessa região da fossa ilíaca direita, seria um sinal de apendicite. Uma outra forma de fazer essa mesma manobra é você comprimindo a fossa ilíaca esquerda. E aí, quando você comprime, empurraria esse ar para essa região direita, e se a pessoa sentisse dor nessa região direita, aí também poderia ser um sinal de apendicite. É importante também, muito importante. Existe uma outra manobra interessante também, dá licença aqui, que você pode fazer dobrar aqui, ó, a perninha da pessoa, relaxa a perninha, por favor,
e fazer essa rotação interna aqui do quadril. Quando você faz essa rotação interna do quadril, se a pessoa também sente dor nessa região aqui do hipocôndrio direito, também pode ser um sinal de inflamação dessa região. Bom, pessoal, é muito importante lembrar que existe os pontos, né, que a gente já conversou um pouquinho. E um dos pontos da região abdominal muito importante é o ponto de McBurney. Você vai pegar aqui essa região umbilical e a crista ilíaca e vai dividir mais ou menos aqui em 3 partes. E aí, nessa região, entre a segunda e a terceira parte que você dividiu, é a região, né, que vai ter o apêndice. Então, é o ponto apendicular, também chamado de ponto de McBurney. E aí, se você está fazendo uma palpação do abdômen, né, uma leve palpação do abdômen, e quando você chega na hora de palpar essa região, a pessoa sente dor, isso já é um sinal de irritação, né, de provável inflamação. Mas se na hora que você faz a descompressão brusca, ou seja, você está palpando, a pessoa já pode estar com dor nessa região, nesse momento, mas quando você faz a descompressão brusca, a pessoa sente uma forte dor na descompressão brusca, no ponto de McBurney, aí é o que a gente chama de sinal de Bloomberg positivo. E isso vai estar falando aí pra gente de peritonite, irritação peritoneal. Ok? Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente vai conversar mais na aula presencial. Já tem também roteiro para vocês. Não se esqueçam do livro O Porto é o Nosso Amigo. Qualquer coisa, me procurem. Um abraço.